vídeo de hoje eu vou mostrar top 3 fundos imobiliários de papel. Então vamos aos requisitos. Meu top 3 de fundos imobiliários, eles têm que ter por obrigações esses 6 requisitos. Carteira bem diversificada, fundos com mais de 1 bilhão de patrimônio líquido, terão que ser fundos com nenhum tipo de inadimplência, com rendimentos lineares, ou seja, eu não vou poder colocar aqueles fundos que um mês paga 80 centavos, por exemplo, no outro mês 90, no outro mês 70. Ele tem que ser ali bem linear. Fundos com menor risco de crédito, isso referente às suas taxas, devedores, né? Isso altera muito. E fundos mais high grades da bolsa, claro, na minha opinião. E isso tanto faz se é de indexador misto, CDI ou somente fundos imobiliários indexados à inflação. Bora lá para o vídeo então. E o terceiro fundo que eu trago para vocês é o RBRR11, o RBR Rendimento High Grade. Patrimônio líquido 1,40 bilhões, são 44 CRIs, fundo praticamente indexador misto, apesar que hoje ele está alocado mais de 97% em IPCA, né, na inflação, e apenas 3% no CDI. Pulamos para cá para DRE. Claro, não vou analisar esse fundo por completo, porque já tem a análise dele, salvo engano vai sair, na verdade, a análise dele no canal. E aí, para quem gostar, fica ligadinho aí e já ativa o sininho para vocês não perderem as notificações dos próximos vídeos. Então a gente vê aqui um resultado de junho, 18,6 milhões, né? A gente vê um resultado final de 17,9 milhões e um rendimento distribuído de 15,05 milhões. Né? Ou seja, ele está tendo um resultado maior do que a distribuição. Se a gente vem aqui desde o início, também é a mesma coisa. Um resultado aí de 691 milhões e um rendimento distribuído de 685 milhões. Ah, mas o que isso quer dizer? Galera, quer dizer que o fundo ele não tem ali um problema de sempre pegar a reserva. Claro, é um problema pegar a reserva do fundo? Não, não tem nenhum problema nisso. Mas ele mesmo consegue gerar o que ele paga e isso é muito bom. Nos últimos 12 meses, ele teve um resultado final de 159,1 milhões e pagou 159,9 milhões. Então, nos últimos 12 meses, ele gastou um pouquinho a mais do que ele gerou, né? E no acumulado dos últimos 6 meses, né? Ele teve um resultado aí de 86,9 milhões e um rendimento distribuído de 85,8. Né? Então ele guardou aproximadamente aí 1 milhão de reserva. Falando um pouco da sua carteira aqui, né? A gente vê aqui os ativos, o rating desses ativos, se é AA, A+, BBB+, enfim. Eu analiso também, caso não tenha, né, é raro a gente ver os fundos imobiliários de crédito colocando o rating dos seus devedores, né, acho que só o RBRR tem, e o indexador, né, a gente vê ali que o indexador desse caso é 97% IPCA, apenas 3% CDI, então a gente vê as taxas de aquisição, né, quanto que está o IPCA hoje, a gente vai pesquisar quanto que está o IPCA hoje, e a gente não pode fugir muito daquilo, né? A taxa de aquisição. Por exemplo, se o IPCA hoje é 7, então se esse fundo adquire aí uma taxa de aquisição de IPCA mais 8,38, ele é um fundo high grade, né? Porque ele está bem próximo à taxa do que de fato o IPCA é. Então é mais fácil desse devedor pagar. Agora, se ele coloca IPCA mais 15, IPCA mais 13, mais 20, aí já é mais difícil, porque ele vai pagar o IPCA mais essa taxa maior, né? A porcentagem do CRI é equivalente ao patrimônio líquido do fundo, eu também olho, né, para ver se é bem diversificado. Confesso para vocês que fiquei em dúvida entre o RBR11 e o MCCI11, né, são dois fundos muito high grades e tal, porém o MCCI ele tem uma taxa de performance muito chatinha que eu não gosto, né. A gente vê aqui também se tem garantias ou não, é importante a gente dar uma olhada, inclusive deixa eu ver aqui. As garantias, a gente vê aqui, por exemplo, essa aqui, operação de carteira pulverizada de créditos, home equity, originalizadas pela Creditas, conta com a alienação fiduciária dos imóveis,
sobre a colateralização de taxa e seguros MIF e DFI. Então a gente vê aqui que eles têm sim garantias caso esse devedor não pague, o fundo pode exercer essa garantia, né? E geralmente, galera, o que é bom é a garantia ser maior do que a dívida ou igual, né? Aí a gente vê aqui em questão das LTVs. Porém, se você não sabe o que significa LTV, comenta aqui embaixo que eu posso fazer num próximo vídeo sobre só LTV. O que é bom, o que é ruim, qual a porcentagem boa, uma porcentagem ruim. E esse é o terceiro fundo, medalha de bronze, RBRR11. Então aqui no meu ranking, RBRR11, o terceiro fundo. E na segunda colocação, com a medalha de prata, vai pro KNCR11, fundo 100% indexado ao CDI. Patrimônio líquido, mais de 7 bilhões, uma cota patrimonial em R$ 101,88 e uma cota mercado R$ 104,99. São 424 mil cotistas aproximadamente, e dividendos a serem pagos no dia 13/8 de 2025 serão de R$ 1,35 por cota. Lembrando, galera, tá pagando muito e é um fundo muito high grade. Então aqui a DRE do fundo, a gente vê aqui um resultado líquido de 106,9 milhões e uma distribuição no mês de 103,3 milhões. Um resultado gerado de R$ 1,39 por cota e um resultado distribuído no mês de R$ 1,35 por cota. Uma reserva acumulada não distribuída de 20 centavos por cota. E aqui ele mostra pra gente que o resultado do fundo do mês de julho se beneficiou pelo maior número de dias úteis e seguiu positivamente impactado pelo elevado patamar da Selic. Lembra que eu falei para vocês? Esse fundo é 100% CDI, que se manteve no nível de 15% ao ano durante todo o mês. Então isso ajudou bastante o KNCR11. Vamos aqui à sua carteira de ativos, a sua carteira de devedores. A gente vê aqui que como o RBR11 não tem os ratings, né? Então a gente tem que praticamente analisar devedor por devedor. A gente tem alguns devedores que conhecemos aqui, né? Como HSML, MRV, Shopping Cidade Jardim, Hotel Hilton Copacabana. Bons devedores, excelentes devedores. Aqui não tem nem o que falar, né? E aqui o indexador, como ele é 100% CDI, ele não tem nenhum IPCA aqui. Taxa de aquisição, vamos lá. A gente sabe que o CDI está nas alturas, né? A Selic está nas alturas, 15% ao ano, como eu li. Então não pode fugir muito daquilo de próximo, né? Eles têm que andar ali praticamente de mão dadas. Vamos se dizer assim, não pode ser CDI mais 7, CDI mais 4. Ele tem aqui na sua carteira de crédito CDI mais 3,5 aqui estourando, né? Mas ele não tem umas taxas bem elevadas não, né? A maior, salvo engano, é CDI mais 3,50%, CDI mais 3,5%. Então são taxas bem high grades, né? Fora os seus devedores, que são excelentes devedores, e isso traz um risco menor aí pro fundo, né? A chance desse devedor deixar de pagar é mínima. Fora a porcentagem que o CRI representa no patrimônio líquido do fundo. A maior é 4,2%, que é o devedor JHS Maus, que é uma construtora de alto padrão. Salvo engano, tem até uma ação dessa empresa na bolsa, né? Porém, ela é de alto padrão e tal, e representa 4,2% do patrimônio líquido do fundo. A gente vê aqui uma excelente diversificação. Então aqui no meu top 3 eu coloquei o KNCR11, fundo bem high grade, totalmente indexado ao CDI. E já vou adiantar aqui para vocês o meu top 1. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas notificações. E o primeiro do meu ranking é o Canip. E o fundo mais high grade da bolsa, na minha opinião, é o Canip 11, fundo também gerido pela Kinea. Patrimônio de 7,27 bilhões, fundo gigantesco, cota patrimonial R$ 90,83, com uma cota mercado R$ 87,65.
São aproximadamente 72 mil cotistas e vão pagar os dividendos de 80 centavos no dia 13 de 8 de 2025. A gente vê que esse fundo é 100% indexado ao IPCA. DRE do fundo, a gente vê aqui um resultado líquido de 62 milhões e uma distribuição no mês de 64,1 milhões de reais. Um resultado por cota de 77 centavos e uma distribuição de 80 centavos por cota. Lembrando, galera, esse fundo ele tem uma reserva não distribuída de 77 centavos por cota. Esse resultado veio baixo devido à inflação baixa, né? Nos meses aí de maio e junho. Aqui a gente vê a carteira de devedores dele, muito boa, na minha opinião, a melhor, né, de todos os fundos imobiliários. As taxas também, a gente vê aqui bem high grade zonas, né, IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 4, então é bem high grade. As taxas, aqui a gente vê os devedores, Gazit Maus é um fundo imobiliário para investidor qualificado, porém do segmento de shopping, né? A gente vê aqui desenvolvimento do escritório Triple A também, muito bom. HGLG, Shopping Balneário, Vegri, XPML, VILG, HSLG, TRXF. Então são muitos devedores que a gente conhece, fora a diversificação por devedor também, né? Ele tem aqui mais de 100 devedores, o que é muito bom e dilui bastante o risco de crédito da carteira, né, galera? Uma coisa também que eu não falei nos outros fundos, vou deixar para falar nesse, que é o final, a gente tem que ver também a alocação por setor, tá? Residencial e residencial pulverizado nem tanto, porque são vários, mas residencial em si, tudo aquilo que se trata de desenvolvimento, ele traz um pouco mais de risco para a carteira, tá? Porque tem risco da obra embargar, tem risco daquela obra não ser vendido, por exemplo, todos os prédios, caso seja de prédio, né? Então, isso acaba aumentando. A gente vê aqui que o segmento dele, ele tem mais shopping, mais escritórios, mais logístico, aí ele tem um pouco de residencial pulverizado, que na minha opinião também não faz mal a ninguém. E basicamente é isso, galera. Esse aqui é o meu top 3 de fundos imobiliários mais high grades, fundos que não estão aí com nenhum tipo de inadimplência, qualquer tipo de risco para o fundo, né? Ah, galera, outro ponto, né? Esses fundos imobiliários aqui não é porque eles são, na minha opinião, tá? Os com menores riscos, os fundos mais high grades que a gente fala, que a gente tem que colocar na carteira e deixar lá e esquecer, tá? Não é assim. Qualquer tipo de ativo de renda variável pode sim dar algum tipo de problema, então a gente tem que seguir acompanhando mês a mês. Até porque é por isso que a gente está nesse canal Felipe Investe. Então, qualquer novidade eu trago para vocês. Esse é o meu top 3 de fundos imobiliários. Eu sou Felipe Investe e fui!